Olá, hoje de volta ao nosso Conversa de Peso, um convidado muito especial, meu amigo Atos Boyren. Boyren ou Beuren, hein? Porque o pessoal, todo mundo chama de Beuren. Vamos de Boyren porque se eu falar Boyren? Beuren aqui, o pessoal me pega, né? O pessoal me pega. Às vezes eu me apresento como Beuren, assim, por questão da grafia, para ficar claro, mas é Boyren, Boyren. né? É Boyren. Eu convido você que não conhece muito da história do Atos, que recupere uma entrevista que nós fizemos lá atrás, há 4 anos atrás, no nosso canal no YouTube. Você vai conhecer bastante dessa história. Hoje a gente vai contar novas histórias desse paizão que tem um guri de 16 anos como seu filho, novas histórias desse cara que continua escrevendo muito para jovens, adolescentes e com novidades também para crianças, segue o projeto dele também nesse sentido. E claro, a gente não tem como falar aí do cenário da literatura, né? Um ano de pandemia melhorou as vendas de livros, ajudou mais, mas talvez não para o mercado dele, que está muito ligado também à socialização. Apesar da pessoa poder fazer lá seu livro sozinho, mas ela curte fazer em grupo. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso Conversa de Peso, meu amigo Atos Boyren. Muito obrigado, Rodrigão. É um prazer estar com vocês de volta aí, com os telespectadores aí, contigo, grande amigo também, para compartilhar esse momento, conversar um pouquinho e fazer aí um parênteses nessa pandemia que está nos afastando tanto, né? Então acho que a gente tem que preservar momentos como esse, se alegrar, né? E aproveitar para contar novidades e se aproximar um pouquinho mais do pessoal. Tu leu bastante aí nesse último ano? Li bastante. Aproveitou para botar a leitura em dia, assim? Como é que é? Em dia não dá, cara. Em dia não dá, porque eu sou daqueles assim, ó, que tem 3 livros na fila, vai lá e compra mais 3, sabe? E aí, às vezes, tu dá uma furada ali, né? Tu bota um livro antes do outro, né? Aquele que tu tá deixando um pouco mais pro final. Mas, cara, em dia não vai ficar. Agora, uma coisa que eu acabei fazendo foi a seguinte, talvez algumas pessoas não concordem comigo, mas tinha uma série, por exemplo, que eu estava lendo, e eu descobri que tinha uma série televisiva dela, né? Eu acabei migrando da leitura para assistir o seriado, né? Largou ou só deixou de ladinho por enquanto? Deixei de lado por enquanto, vamos ver o que o futuro nos traz. Mas a questão é a seguinte, eu estou pensando bastante dessa maneira, é muita coisa para ler, muita coisa para assistir, tem muita música para ouvir, e eu tento pegar um pouquinho de cada. Então, como eu acho que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero até o fim da vida, porque tem muita coisa bacana, eu tento, olha, vou ler o que ainda não tem numa plataforma que consegue te deixar um pouco mais rápida, né? Não é a mesma emoção de tu ler uma história. Jamais vai ser, mas... É diferente, né? É uma nova história, conhecer histórias. É uma nova história, né? É uma nova história. Eu busco conhecer a maior quantidade de histórias que eu puder no tempo que me é destinado aqui, né? E produzir também, claro, né? Produzir também. Produzindo bastante? Produzindo bastante. Porque tu já estava acostumado com esse lado mais recluso da vida, de sentar e trabalhar, né? Diferente, foi obrigado a fazer isso mais horas dia, provavelmente. O escritor, ele tem um refúgio, né, no seu momento de escrita. Isso com certeza, é super interessante, assim, quando tu quer te expressar, quer produzir, quer trazer uma coisa nova, quer trabalhar uma ideia. Aquele teu momento, é um momento íntimo, assim, de tu estar em contato contigo mesmo, aquela produção, de estar meio mirabolante, assim, sabe? Curtindo aquelas coisas todas. Mas é claro que a gente tem que ter uns breaks aí, a gente também tem que ter umas folgas, né? E em tempos, assim, de pandemia, é um pouco difícil, porque a gente fica distante dos leitores, né? Eu sempre trabalhei muito com escolas e tá fazendo uma falta, no meio sabe? do teu leitor, né? Demais, porque eu trabalho assim com livros interativos, com aventuras, sabe? Com histórias de emoção, de ação,
né? E estar perto deles, assim, nas escolas, nas feiras, né? Com público adolescente, jovem, infantil, é uma emoção assim que a gente não tem como resgatar igualmente à distância, mas a gente tenta, né, estar o mais perto possível. O pessoal que vive o livro-jogo, ele faz isso mais isoladamente ou mais conjuntamente? Hein? É diferente, porque o livro-jogo, na verdade, ele te traz uma alternativa. Né? Ele te traz uma leitura, uma história, então ele acaba sendo, para o leitor que está buscando isso, uma leitura como outros livros, né? Tem aquela experiência de tu estar fazendo a tua leitura ali, curtindo, aproveitando, mergulhando naquilo. É um pedaço do grupo. Não, com certeza, é que tu pode não só acompanhar aquela leitura, mas participar dela, tu te transforma no personagem. E como personagem, tu está ativo naquele universo. E como é na nossa vida, se a gente está ativo em algum lugar, a gente acaba socializando. Ou com os personagens da história, ou, né, com o mundo real. Quer dizer, não ou, na verdade, né? Porque a gente pode aí transformar essas histórias de um leitor para um grupo de leitores, para um grupo de aventuras, sabe? Para uma equipe de heróis que vai vencer um desafio, que vai estar vivendo juntos aquela história. Então os livros te abrem essa possibilidade. E aí o pessoal não reclama que não está podendo viver isso conjuntamente, hein? Não te manda mensagem, eles dizendo, o pessoal que está acostumado, sim, o pessoal que está acostumado assim, a jogar junto, eu mesmo sou um deles, que toda semana nós tínhamos assim, que nem o pessoal, poxa, o dia do futebol, né? Além do dia do futebol, eu tinha o dia do RPG, ou o dia, né, de contar histórias, vamos dizer assim, né? Que é um dia que nós reunimos um grupo de amigos para juntos a gente viver uma aventura interativa. Era uma atividade, né, que a gente tenta manter agora online, mas que funciona basicamente com uma pessoa contando uma história, orientando os jogadores através de uma narrativa e permitindo que os jogadores, como personagens principais, como protagonistas, escolham como essa história continua. A gente faz isso online hoje, ansiosos aí para poder voltar no presencial. Online ou a energia do pessoal ela é diferente? Não, é diferente. Faz falta, sim, mas assim, o online não vou dizer que assim, não tem suas vantagens também. Tem, e tem muitas, sabe? O online, assim, eu acho que é um complemento, não é apenas uma alternativa. E como muitas empresas a gente vê hoje, assim, que estão começando a entrar no mundo digital meio na marra por questão de pandemia, né? Estão abrindo assim uma porção de e-commerces e tendo mais contato com o seu público, já que se tornou inviável muitas vezes no físico, o cara tá ali online. A mesma coisa funciona nos jogos. A gente consegue hoje utilizar essa plataforma para manter o contato, mas uma coisa que ela sempre fez foi nos expandir os horizontes. Quer dizer, eu não consigo jogar uma vez por semana com gente de todo o Brasil, sabe? De outros estados, de todo mundo. E o online sempre permitiu isso. Então tu já fazia isso de certa forma? De uma certa forma, sim. Em alguns momentos? Assim, em alguns momentos. Grupos, alguns amigos? Exatamente. Não uma coisa assim periódica como a gente, né, como eu estava acostumado assim, com um grupo presencial, mas com certeza em algumas ocasiões a gente busca outras pessoas. Eu tenho amigos que se mudaram, que foram para outros lugares, que já eram parceiros de mesa, de contar histórias, de jogar aventuras e que a gente consegue hoje manter esse contato. Né? Então, a internet, o online, o digital, ele está aí para somar. Né? Não acho que ele seja assim, ele não reduz, sabe, essa questão assim do presencial, mas ele vem para somar. Watson, como é que é esse negócio de estar participando de entidades que congregam escritores, hein? Todo mundo te acolhe bem, o pessoal diz assim, mas será que isso é literatura? O Vale é gente nossa, da nossa casa, a nossa turma, né, a nossa associação literária do Vale do Rio dos Sinos, mas tu também faz parte da Associação Gaúcha de Escritores. O pessoal te abraça de verdade, assim? Com certeza. São times, são famílias que se unem, né, em torno do objetivo comum que é a literatura. Eu tenho um formato um pouco diferente de livro, que são os livros interativos, livros-jogos, mas eles são totalmente baseados no mesmo que os outros livros, palavras, frases, histórias, emoções tiradas através, né, das letras. Então, isso faz parte desse universo e a gente está sempre junto, sabe? Todos os autores que trazem uma coisa diferenciada, eles podem, às vezes,
como é que eu posso dizer assim, terem uma visibilidade um pouco diferente. Mas os livros estão participando aí das feiras de livros, sabe, de premiações literárias. Porque tu acaba tendo, evidentemente, inclusive, muito mais destaque do que escritores renomados, muitas vezes, por essa proximidade, por esse público enorme, por essa qualidade que tu tens de te comunicar com o teu público e o reconhecimento que vem de longo tempo, né? O teu prêmio Sorianos é de quando? Foi em 98. Esse Sorianos ele foi em relação ao primeiro livro, Viver ou Morrer, né? Que ele foi lançado em 97, a premiação acontece no ano seguinte, né? Referente aos livros lançados anteriormente. E aí foi, né? Ele recebeu o prêmio Sorianos aí na categoria Revelação Literatura Infanto-Juvenil. Foi meu primeiro livro, claro que foi uma surpresa, e foi uma surpresa na época ali que hoje eu entendo, né, a maturidade traz assim, um entendimento muito maior do significado do que foi na época que eu tinha 11, 12 anos de idade. Imagina. Né, foi uma brincadeira de criança e uma coisa que me encantou, e talvez justamente por ter vindo dessa época, se enraizou como uma paixão, sabe, que eu não consigo largar de jeito nenhum. Esse reconhecimento provavelmente te ajudou a seguir essa carreira. Eu acredito que sim, porque é um momento em que tu sabe, que tu entende que as pessoas dizem, cara, gostamos do teu trabalho. E mesmo assim, a gente sabe que muitas vezes o pessoal também vai dar pedrada, né? Mas a gente, como em qualquer outra profissão, a gente tem que assim, segurar também e tem que ir atrás. Mas eu tenho gostado muito assim de manter, sabe, essa minha rotina e de criar variações. Eu não me intimido assim com a questão de tipo, nossa, o teu livro é diferente. Alguém, né, questionar talvez, nossa, será que isso é literatura? Cara, é literatura, é o que eu estou fazendo. E assim, eu vou fazendo as coisas cada vez mais diferentes na medida em que eu vou conhecendo e querendo experimentar. Eu tenho esse livro aqui, por exemplo, é O Fantasma do Relógio. Ele é um livro-jogo também. Ele traz uma história interativa, como os meus outros livros, onde o leitor escolhe como a história continua, só que qual é que é a diferença desse aqui? Ele tem as opções no final de cada trecho, mas ele é tudo escrito em versinhos. Então ele é como se fosse uma poesia interativa. Uma poesia que conta uma história onde o leitor ainda é o protagonista e escolhe, vive a aventura e escolhe como ela continua a cada trecho. Né? É um livro todo cheio de versinhos, ele é todo colorido, diferente dos outros, né? E esse livro aqui, ele também entrou em premiações e foi finalista da Academia Rio-Grandense de Letras, né? Nesse ano agora, no final do ano passado, ele entrou, né? E foi um dos finalistas. E ele é um livro infantil. Prêmio. É um livro infantil, porque exatamente. Escreve muito infanto-juvenil, né? Escreve infanto-juvenil, jovem, adulto, né? Agora com essa linha aqui, Primeiras Aventuras, tem o Fantasma do Relógio, tem o Unicórnio do Arco-Íris, e está saindo mais um agora, que ele é um livro infantil também, só que ele está fazendo parte do financiamento coletivo de um RPG de mesa, um sistema criado por um grupo de amigos também. Vamos falar desses projetos na volta do intervalo. O Atos é o primeiro e mais jovem autor nacional de livros de aventuras interativas. Nosso, aqui de Novo Hamburgo, da nossa região, para o mundo. E dá uma honra, uma alegria enorme sempre poder conversar com ele, porque ele sempre tem muita história boa para contar. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Atos Boyren, um oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda, estará em evidência no SIC em Gramado, de 24 a 26 de maio. E o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Conversava no primeiro bloco com vocês sobre um pouco da trajetória desse cara, esse baita cara. E eu fiquei bobo, eu perguntei para ele, que idade está o Eduardo e o teu filho? 16 anos, assim, mas devem te dizer que é teu irmão o tempo todo, né? Ele é meu irmãozão, da altura que tá, já é quase o meu segurança, né? Mas ele foi sempre maravilha. Assim, ó, a minha grande inspiração e um dos meus mais valiosos consultores. Né? Porque, poxa, testa com ele primeiro, Eu não só testo, como eu aprendo muita coisa com ele. Eu sempre aprendi muito com a galera das escolas que eu vou fazer bate-papos, dinâmicas, atividades, Tem levar um projeto material especial que chama Leitura e Aventura, né? Palestras dinâmicas, oficinas lá nas escolas. Exatamente, né? Esse é o projeto Leitura e Aventura, é quando a gente leva os RPGs, os livros-jogos, né, as histórias interativas para as escolas. Então eu trabalho com isso aí não apenas na questão de, leitura para entretenimento e uma leitura diferenciada, interativa, mas utilizando ela como uma ferramenta, uma base para ensinar, para a gente poder utilizar as aventuras, né, dentro da sala de aula, colocar conteúdo, sabe? Ensinar, praticar, usar essa diversão para aprender sobre qualquer matéria. O que mais tu está desenhando nesse momento? Em quantos projetos tu está tocando agora? Cara, tem bastante projetos, tem bastante coisa. Tu lançou também durante a pandemia? Lancei. 2020, o que veio agora? Teve o Unicórnio do Arco-Íris, teve uma reedição... Que é esse juvenil? Esse infantil também é o segundo título, né, dessa série Primeiras Aventuras aqui. Então teve esse livro do Unicórnio, teve o 10 Aventuras, que é um livro-jogo mais jovem adulto, assim, uma coletânea. 10 Aventuras, é um trocadilho? É uma brincadeira com 10 aventuras e são várias histórias curtinhas, assim, né? Que foi lançado em Portugal também. Foi, mas essa é uma edição diferente, essa foi um pouco mais antiga, né? Então a gente refez esse livro para lançar para cá. Né? Ele não tinha saído aqui ainda, né? Então a gente deu uma remodelada, tem histórias novas também, uma porção de extras, né? E aí trouxemos também o 10 Aventuras para cá. E ele traz histórias medievais, ficção científica, ele é mais um amálgama assim, de histórias, né? Eu estou trabalhando em projetos hoje, eu tenho feito alguma coisa assim de roteiro para audiodrama, tem uma empresa paranaense que ela faz assim estatuetas colecionáveis, né, para a galera desse mundo mais gamer, nerd, geek, assim, que é bem o público que eu amo, é um universo que eu vivo todos os meus dias. Né? Então, feito alguma coisa assim de roteiro para audiodrama, tenho pegado projetos assim para universos de RPG já consagrados no mercado, né, como é Tormenta RPG também. Tem alguns projetos assim que eu ainda não posso falar. Tem esse outro infantil do financiamento coletivo, assim, que é o Kalimba, que é um universo de RPG novo que está saindo agora também, muito legal, que ele é inspirado na cultura africana, que é super bacana assim também. E também tem projetos locais, assim, especialmente esses voltados para a sala de aula, como é, por exemplo, Nas Águas da Aventura, que é um livro que está saindo aí agora em parceria com o Daniel ali também, né? Com a Simples Assim, Daniel, a Camila, que estão ali. Consultoria também da Débora Daikini, que foi maravilhosa, assim. E é uma equipe assim, demais, que eu amei trabalhar e que a gente está para, né, largar esse material aí em breve, sabe, numa edição que vai ser fantástica. Nas Águas da Aventura é o nosso Rio dos Sinos. Exatamente, é uma brincadeira, né, dentro do Rio dos Sinos. É uma história interativa com uma aventura. Nada mais lúdico do que trazer para pertinho da gente, né? Essa gurizada com certeza ela vai crescer com uma outra concepção do nosso rio, né? Não, é isso aí. E, assim, e aprender, não só conhecê-lo, mas aprender a preservar, aprender a cuidar, aprender o que a gente deve fazer para que esse rio esteja aqui amanhã e depois, sabe? E cada vez melhor.
porque a gente, sinceramente, não tem cuidado tão bem quanto deveria, né, do nosso meio ambiente aí. Verdade. Né? E eu acho que isso é um material que vem para não só nos dar um alerta, mas trazer informações e educar, né, em relação a isso. Além de, claro, poxa, eu acho que vai ser super divertido, assim, se a galera que estiver lendo, assim, ó, curtir tanto quanto eu curti escrevendo, poxa vida, vai ter uma baita aventura, Tu te porque eu diverte adorei. escrevendo, hein? Cara, eu me divirto, eu rio sozinho. Tu tava dizendo que tu escrevia desse livro e dava risada sozinho. Esse aqui esse aqui foi demais, cara. Foi muito legal também. Porque esse Fantasma do Relógio aqui, ele é uma aventura de um menino na casa da avó, sabe? E ele acorda meia-noite, vai dormir na casa da avó e começa a explorar aquela casa, assim, meio sozinho, no escuro, sabe? E com certeza tem um pedaço da minha infância aqui dentro. Né? Eu passei um bom tempo, pelo menos até meus 5 anos de idade, todos os dias assim com a minha avó, né? Na casa dela enquanto meus pais trabalhavam, assim, né? Ela me cuidou durante um tempo e eu tenho certeza, assim, que mesmo que às vezes não está no nosso consciente, lá atrás a gente guarda não só a emoção, o amor, o carinho que a gente tem, mas assim, ó, histórias, situações, né? Que eu acho que estão bem representadas aqui dentro, sabe? Quantos livros são, Atos? Hoje eu tenho publicado, sendo impressos, ainda que estão rodando aí 10 livros. Né? Mas já publiquei alguns outros, sim, que também alguns saíram de linha, né? A gente acabou não imprimindo mais eles. Tirando de catálogo. Especialmente os mais antigos, assim, na verdade, né? Uhum. Então, teve alguns dos antigos, assim, que saíram novas edições. Viveram Morrer é um deles, né? Que a editora Jambô, hoje de Porto Alegre, publica ele e que faz um trabalho excelente em cima desse título. É um que, claro, a gente não tinha como deixar para trás, né, porque ele é a origem da coisa toda, é um livro agraciado com o prêmio Açorianos, né, assim como esse aqui também teve na finalista do prêmio Rio Grandense, foi finalista, né, do prêmio Rio Grandense, da Academia Rio Grandense de Letras, né, da premiação que eles têm, o prêmio ARL, e tem um outro que é o Manto de Coragem, que ele é jovem adulto, assim, infanto juvenil também, a partir, eu digo, dos 14 anos, eu não sei quanto mais hoje a galera já é adulto, né? Porque o pessoal, né, hoje já quer essa gurizada e tá muito rápida, cara. Eu digo assim, poxa, quando eu tinha essa idade aí, eu tava fazendo umas coisas assim que eu vejo a galera hoje... Brincando, né? Tá brincando, sabe? A galera já tá mais, né? Mas enfim, o Manto de Coragem, ele foi finalista do Açorianos também, né? Mais recentemente. Então também, são livros assim que chegaram, né? E poesia, hein? Um livro engasgo, esse nome já te dá já te chama para uma outra coisa, né? Isso é um momento ou é uma tendência? Olha, tendência não é. Tu não volta para isso tão cedo dessa forma? Não volto para isso tão cedo, espero que não. Ele é um livro denso. Ele é um livro denso, ele é um livro sombrio, né? Com certeza, assim, ele traz um peso assim para o leitor. Ele é uma poesia e ele não é como se fosse assim um livro fragmentado. Ele não é tipo uma coletânea. Ele é uma única história ao longo de todas as páginas. Um livro de 72 páginas, né? Uma poesia longa e que ele traz uma narrativa que se liga na temática assim de amor, de solidão, de inseguranças. Né? Coisas que eu acredito assim que eu trouxe de outras, talvez, fases da minha vida, né? E que passaram, que foram superadas, né? E que eu espero realmente sim, que não seja uma tendência, espero que não esteja aí para frente. Eu sei que a pandemia trouxe agora, né, para muitas pessoas esse tipo de sentimento, né, que as pessoas estão engasgadas realmente, que elas querem falar, elas estão sozinhas, elas querem conversar, elas querem ter a oportunidade de dizer como se sentem também. Né? E o livro traz um pouquinho desse sentimento, mas eu já deixo um alerta, ele é um livro que ele não vai tratar de resolver ou de fazer as pazes com esse sentimento. Né? Ele é um belo convite, é instigante esse convite. Ele é assim, ó, que nem a contracapa dele que dizia o seguinte, né? É uma experiência aterradora a caminho do vazio. Então ele é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas... É um pouco de catarse assim também, hein? Olha, eu acredito que é um trabalho assim que ele mexe realmente. Não vou dizer que é catarse, porque ele já é uma coisa, ele é um livro que saiu até antes desse momento que nós estamos hoje, sabe? Foi uma coisa realmente bastante
pessoal, mas que fica para trás. E que se havia, né, na época em que foi escrito alguma coisa da minha realidade naquelas palavras, ela ficou lá. Tu volta para reler aquilo que tu escreveu há mais tempo? Volto. Ou passa... Não, eu volto, eu trabalho com... Os livros quando esgotam, eu trabalho sempre em reedições, revistas, né? Então, assim, ó, eu tô sempre lendo de novo algum trabalho de mais tempo para complementar na reedição, sabe? Para melhorar. Eu geralmente, assim, ó, cada reedição eu tento trazer conteúdos extras, inclusive histórias novas, né? Nas antologias, por exemplo, eu trago histórias diferentes, né? Coloco conteúdo de extras. Tenho feito muitos, como é um livro-jogo, muitos minigames, assim, trazendo desafios paralelos para o leitor poder rejogar a história ainda mais vezes. Né? Então eu estou sempre assim relendo esse material. Agora, quando a gente faz um trabalho novo, é natural que o autor escreva e deixe aquele material descansar um pouco. Sabe? Deixa descansar um pouquinho, daqui, ó, terminei de escrever um livro, daqui a um mês tu lê ele de novo, né, com outros olhos. Porque realmente quando tu tá fazendo, tá envolvido com aquilo, tu tá tão assim no olho da tempestade que tu não vê às vezes né, não sente o furacão ao teu redor. Então ler depois assim te traz uma outra visão, uma outra energia e tu consegue complementar esse trabalho. O que tu tá curtindo ler de outros autores, hein? Tu falou que sempre tem 3, 4, daí chama mais 3 para fila. Vamos lá. Tu é muito eclético na leitura ou tu busca sempre os mesmos Eu sou bastante caminhos? porque eu busco coisas diferentes, sabe? Assim, ó, eu não apenas... Claro que eu tenho um favoritismo, assim, eu tenho um tipo de narrativa que eu gosto mais, mas eu busco, assim, variar bastante, né? Ultimamente eu tenho lido, assim, o que eu tô lendo meio que ao mesmo tempo agora? Tô lendo o manual básico de Tormenta 20, que ele é um livrão de RPG a respeito de um universo de RPG, para o qual eu tenho livros publicados também, né, trabalho com o pessoal, mas eles serão um trabalho assim, ó, excelente agora. Então tô lendo sobre esse universo fictício. Tô lendo também Neil Gaiman, a mitologia nórdica. Né, tô lendo... Vai sair algum personagem dali? Hein? Não. Se sair, sempre traz uma inspiração. Um novo Thor, talvez? Assim, não, sempre traz uma inspiração. Tudo que a gente lê, Rodrigão, cara... Vai abrindo janela e porta, tu nem sabe de onde. Com certeza, né? assim, eu digo sempre pra galera, olha, nunca deixem de consumir informação. Não interessa de onde vem, sabe? Tem que escutar, e, claro, tem que variar, mas olha, escuta muita música, lê muito, sabe? Não só livro, então, livro especialmente, mas, cara, não deixa de ler também na internet, jornal, revista, sabe? Lê onde tu puder estar lendo. Vai olhar séries, vai olhar filmes, olha desenhos que seja, sabe? Busca experiências novas de conhecer, viajar, conversar com pessoas. Nunca para de consumir informação. Adorei viajar contigo. Cara, foi demais, assim, é uma viagem densa, né? E que a gente ainda vai ter muitas aventuras aí para explorar. Mas... Amém, se Deus quiser, longe de uma pandemia, né? Longe disso aí. Mas é mais uma aventura, né? É mais um desafio pelo qual a gente passa aí, né? E como os heróis que superam obstáculos aí para conseguir alcançar o objetivo final, eu acho que a gente tá a caminho do nosso também, não deve esmorecer, mesmo que às vezes aquele objetivo não esteja tão claro, o caminho é o que constrói a história. E é ele que a gente tem que aproveitar. Amém! Hoje numa conversa de peso com esse craque, o Atos Boyden. Manda um abraço, leva um abraço, por favor, Dona Eliane, seu Ricardo também, tá? Para os pais. E a nossa alegria em poder compartilhar contigo esse momento aqui. A alegria é toda minha, foi um prazer estar com vocês e fiquem preparados aí para as próximas aventuras que já tem mais. No oferecimento de Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos e apoio de Locofer, Fechaduras, Acessórios. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.